Olá, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, estou aqui mais uma vez para um vídeo extra, complementando a minha análise da semana de The Sopranos. No caso aqui foi o 8º episódio da segunda temporada, estamos chegando, se encaminhando para o fim aí da temporada, está sendo uma temporada bem legal de analisar. Acho que a série já tinha uma qualidade incrível na primeira temporada, e nessa segunda conseguiu elevar ainda mais. Os episódios são realmente muito legais de analisar e hoje a gente vai falar de algumas curiosidades sobre esse 8º episódio, começando pelo fato de que esse é o episódio mais curto de toda a história de The Sopranos. É um episódio de apenas 43 minutos. Então, até eu fui me dar conta disso depois, mas eu percebi que a análise desse episódio foi mais rápida de fazer, o texto e tudo mais. Então, muito por conta disso também, por causa do episódio ser mais curto. Tem algumas curiosidades interessantes para a gente comentar. Por exemplo, o nome do episódio é Full Leather Jacket, que é uma referência clara ali, uma brincadeira com Full Metal Jacket, que é o nome em inglês daquele filme do Stanley Kubrick, Nascido para Matar. Full Metal Jacket seria a referência à bala ali, aqui, né, do fuzil. E aqui eles fazem essa brincadeira por conta da jaqueta, justamente de couro, que o Rich April vai dar de presente para o Tony Soprano. A gente pode começar falando de um ponto de vista bem interessante, que até ficou de fora da análise, tá? Mas que é um detalhezinho bem legal de design de produção. Eu falei sobre toda a análise que esse episódio ele é uma grande discussão a respeito do lugar na sociedade que cada um ocupa e tal, de como os Sopranos moram num bairro rico, a filha tem notas boas, estudam em bons colégios, eles têm carros bons e tal, frequentam bons restaurantes, mas eles nunca vão de fato ser inseridos na sociedade como pessoas que têm a sua mesma condição financeira ou até um pouco menor, pessoas que socialmente são mais respeitadas, eles sempre vão ser meio outsiders, assim. No entanto, é importante ressaltar que tem várias cenas que mostram como eles são uma família tipicamente americana, né? Como eles de fato são esse segmento assim de gangsters e tal é extremamente inserido na cultura americana, como por exemplo nesse jantar aí, que eles estão comendo uma comida embalada, provavelmente uma comida mexicana, e tá cheio de latas de Coca-Cola em cima da mesa. Então isso é sempre uma coisa interessante de observar. Tem uma cena no episódio da primeira temporada que tem isso bem claro também, que eu inclusive mencionei na minha análise aqui, quando eu falei desse episódio. Uma coisa engraçada, eles estão falando das universidades e tal, e o AJ, que é um cara certamente, né, a gente pode dizer que é desprovido de uma certa inteligência, como todo mundo percebe. Ele fala que quer ir para Harvard ou New Point, né, eu acho que é o nome da universidade. Mas enfim, Harvard. E aí o Tony diz pra ele que, tipo, deixa muito claro pra ele que ele não tem como, faz meio que uma piada com o filho, ele tem uma psicologia bem franca do pai com o filho. Assim, enquanto a Meadow, eles falam das notas dela, eles meio que sabem que o AJ não vai ter muitas condições. Uma coisa bem interessante, tá, pra gente, curiosa, pra gente compor esse universo, entender um pouco as histórias que tem por trás. O Christopher tá com os caras lá arrombando o cofre, inclusive o Sean tá fazendo o número 2 ali de nervoso e tal. E aí ele tá falando pra eles que eles precisam esperar para ter o reconhecimento e para ascender e tal. E aí que eles estão fazendo uma tarefa que não é de um gangster de alto escalão e tal. Mas ele fala, o Big Pussy bom penseiro, que hoje tem uma posição boa, começou como ladrão de cofre e tal, até que ele apoiou o Johnny Soprano, o pai do Tony, nos tumultos de 83, que a gente não sabe exatamente o que é, mas enfim, um pouco de background que eu acho que é sempre legal de falar. A Carmela tem um ponto, tá? O Tony e a Carmela eles estão muito incomodados com o fato da Meadow ir para Berkeley, que é do outro lado do país, né? Na outra costa, na Califórnia. Por que exatamente eles estão incomodados? Eu não tenho certeza. Porque realmente o Tony eu acho que não quer a filha indo para longe, mas a Carmela também. A Carmela tá mais incomodada que ele. Ela perde o sono, inclusive, com isso. Seria pela vontade dela de controlar a filha ou porque ela realmente não quer que a filha se afaste deles? Porque episódios antes ela disse que mal podia esperar pela hora da filha ir para a universidade. Então existe uma ambiguidade aí que é um pouco curiosa, que é difícil de dizer o que exatamente ela está pensando. Essa atriz aqui, só para mostrar, a Ginny Cusimano, e a irmã da Ginny, a Joan Cusimano, é a mesma atriz, tá? A Sandra Santiago. Ela interpreta as duas personagens. Apenas uma curiosidade. Christopher brigou com a Adriana no episódio passado. Vocês lembram que ele só fala, vocês falam de comida, não sei o que, levanta e vai embora do restaurante na frente do Tony e da Carmela, uma situação muito constrangedora. E como que ele
ele recupera a sua namorada e tal, ele pede ela pra casar com ele. E rapidamente ela não queria saber dele e tal, rapidamente ele consegue conquistar ela por causa do pedido de casamento e por causa do anel. A Adriana é meio apegada a tradições também, indo contra a vontade da mãe dela, né? E o Christopher também, né, como ele vai dizer depois, e isso é uma prova, ele tá voltando pro prumo ali, depois daquela conversa do Tony, se tu quer ir, vai embora, mas se tu ficar, fica 100%. Então ele, tipo, vou casar com uma jovem também, italiana e tal, também tem esse ponto que é importante para a construção dele nesse sentido, assim, de para onde ele está indo. Uma conversa bem trivial e curiosa, interessante, é que o Júnior, a única cena que o Júnior aparece nesse episódio, eu acho, o Júnior e o Rich e tal, e o Tony estão falando de um esquema de filmes que eles conseguem antes de estrear. E ele fala do filme A Múmia. Consegui uma cópia da Múmia antes mesmo de estrear no cinema. Então tem um esquema de pirataria ali que o Rich fala que tem 10 mil unidades de filmes com ele. Então, mais um ponto. E aí é engraçado, o Rich, o Paul e o Silvio foram confrontar o Rich, porque dizendo que ele tinha que construir uma rampa para o Beans e tal, por ordens do Tony. E ele vai tirar satisfação com o Tony. E aí ele chama o Paul de Winghead, que são asas, né? Cabeça de asas, porque o cabelo do Paul parece que tem duas asas do lado, assim. O penteado do Paul é uma história à parte, como eu já falei aqui. O Tony Sirico, ele mesmo fazia seu penteado, acordava sei lá que horas da manhã e não deixava ninguém tocar no cabelo dele. Inclusive o Steve Schirripa e o Michael Imperioli no podcast deles de The Sopranos, eles vão analisando, eles fazem tipo uma régua do uso das wings do Paul. Vão, no primeiro episódio tá de um tamanho, depois ela vai crescendo até ganhar aquela forma que a gente conhece, assim. Então eles fazem uma medição das wings do Poly Walnuts. Quando tem esse ponto aí que a Carmela bota a carta de Berkeley fora, depois ela vai lá e se sente mal, provavelmente resgata do lixo, aparece escrito direitinho o endereço dos Sopranos, né? Que é, segundo o que consta ali na carta, é Stag Trail Road em North Cadwell, em Nova Jersey. Porém, a gente colocando esse endereço no Google Maps, aparece essa casa aí. Esse lugar aí. Não é, de fato, a casa dos Sopranos. A casa dos Sopranos ficava em 14 Aspen Drive, também em North Caldwell, Nova Jersey. E aí, quando a gente coloca no Google esse endereço, olha o que aparece. Aparece Tony Soprano House. Colocaram como ponto de referência ali. E, no entanto, quando a gente bota para ver no Street View, tá bloqueado ali. Toda a rua aparece, menos o lugar onde é a casa dos Sopranos. Não sei se foi uma medida de segurança que tomaram, que as pessoas ficavam querendo ver toda hora e tal, mas não dá pra gente ver no Street View. A casa teve a venda já um tempo atrás e tal, mas eu acho que provavelmente os fãs talvez tenha ocorrido uma certa invasão de privacidade ali, ela não pode ser vista no Street View, diferentemente das outras casas da rua. Além disso, o que a gente tem para comentar também nesse episódio é que esse episódio tem algumas informações legais da gente ver de como funciona a organização. Isso já é uma coisa que já ficou claro, mas aqui tem mais um ponto a acrescentar. Eles estão de novo arrombando o cofre lá e todos os negócios, a máfia é praticamente um esquema de pirâmide ali, né? Os negócios acontecem, o Tony não vai lá sujar as mãos, mas ele vai receber um percentual sempre que um negócio for feito entre as pessoas que trabalham para ele. E aí o Christopher, que está acima dos caras, deixa claro para eles, o percentual do Tony vai sair da parte de vocês, a minha eu vou pegar inteira. Então, né, é mais uma coisa que vai contribuindo para a insatisfação desses dois caras. Um momento engraçado, assim, o Rich começa a falar mal do Christopher, fala que ele tem um nariz de fumar na chuva, e chama ele de nariz de camelo e tal, e os caras começam a rir e tal, e aí que eles totalmente sem querer, né? Os caras foram muito ingênuos, planta semente nos caras de que se eles matassem o Christopher, eles iam ganhar pontos com o Rich e o Rich ia protegê-los. Delírio total. Por falar em Rich, um detalhezinho, ele já tá chamando a mãe do Tony da Janice de má, como o Tony observa, já tá chamando, já tá com essa intimidade toda. Um outro ponto legal nessa dinâmica do jantar, a Carmela vai sentar e levanta para pegar comida e a mãe dela vai levantar para ajudar. Ela diz, não, fica sentada. Ela diz, Janice, fica sentada. Tem dois pontos aqui, tanto a Carmela achar que, a mulher que ia ter que levantar para ajudar ela, né, esse machismo aí desse contexto, e também o fato de que a Janice nem se mexeu, ela não ia se levantar. A Carmela falou e ela tá muito bem se servindo, inclusive o Tony vai lá e dá uma cutucada nela por causa disso. Uma questão que mostra o quanto
a irmã da Jean, por exemplo, da Jean Cusamano, por exemplo, e os Cusamano, enfim, a sociedade como um todo vê um pouco os Sopranos de cima para baixo, assim, pega eles com um pé atrás. Ah, eu não sei se foi de propósito, mas é um ato falho que revela um pouco isso. A Carmela, totalmente intrometida, vai até o escritório da Joan Cusamano. Aliás, Cusamano deve ser o sobrenome do marido, da Joan, irmã da Jean Cusamano. E aí fala, eu queria saber sobre a minha filha e tal. E ela, sim, a Fielder. Não, Meadow. Por que ela provavelmente cometeu esse erro? Field, né, campo, e Meadow, a tradução de Meadow é prado. Então, talvez tenha sido por isso que ela faz essa associação. Mas, enfim, é um detalhe que é um pouco revelador também. Uma outra coisa que é reveladora com relação à postura da Carmela, de não só de manipuladora, mas de intimidadora, né? Ela claramente ameaçou a John ali, e aí quando a Jean liga pra ela, minha irmã mandou a carta, tá tudo certo, ela, coisa boa, tem uma cópia? Tipo assim, tu não tá me enganando, né? É uma frase bem pontual e que deixa claro ali que ela não vai botar o pé atrás ali na intimidação dela. Um ponto que ficou fora da análise, tá? O Tony começa a conversar na terapia, e aí a gente vai se caminhando pro fim desse vídeo aqui, sobre a questão de ter dado o carro do Eric, do filho do Dave, amigo da Meadow, pra Meadow, né? Naquele episódio lá em que ele aceita o pagamento da dívida recebendo o carro do Eric. E a Meadow fica furiosa e tal, e ele começa a se questionar, por que eu dei esse carro pra ela? Porque por anos eu tentei blindar ela com relação aos meus negócios, e aí eu pego e vou lá e dou o carro do cara que claramente era para pagar uma dívida, parece que eu tô esfregando na cara dela os meus negócios. E aí o Tony ele levanta essa questão também da moralidade, né? Como eu mencionei no vídeo de análise, tipo, o Dave é um jogador viciado, mas ele é um comerciante respeitado, enquanto o Tony não tem esse respeito, e aí a Melfi diz que são ambiguidades morais. Mas por que ele fez isso, né? E aí a Melfi sugere um ponto que eu não tinha parado para pensar, que é a Mel tá indo embora pra faculdade e tal, e de repente ele tá querendo mostrar pra ela que, tipo, o mundo é assim, não seja ingênua e tal. E aí o Tony fica meio puto também, porque diz, tá querendo insinuar que eu fiz uma coisa nobre. E aí ainda diz, ela ainda sugere assim, é um sintoma de o ninho está ficando vazio. Ele não me vem com essa história dos patos de novo, que é aquela coisa muito simbólica do sentimento do Tony ao longo de toda a série, de perder a família, né? Que eles chegaram a essa conclusão ali nas primeiras sessões da primeira temporada. Então é engraçado essa parte. E um último ponto, o Sean, esse é o cara mais burro e ingênuo, né? Desculpa, o Matthew, né? O Sean foi morto na tentativa de assassinar o Christopher. O Matthew, eles dois são muito burros e ingênuos. Aí o Sean, ele corre pro Creech, conta tudo e basicamente acha que ele vai proteger ele, porque ele debochou do Christopher e tal. E achou que isso ia ser um sinal de respeito ao Rich e tal. Então, e ele é corrido ali, quase que a pauladas, né, pelo Rich. Então, esse cara vai ter um desfecho bem triste, bem pesado, como quem assistiu sabe. Só mais um ponto, tá? Voltando ali à questão da terapia do Tony. Ele fala, estamos aqui de novo, terça, 3 o'clock, 3 horas. É mais uma vez que, quase sempre que um horário citado em The Sopranos é 3 o'clock, 3 horas. E ninguém sabe por quê. Existe uma importância com relação a esse número. O Michael Imperioli, que interpreta o Christopher, disse uma vez que foi dito para ele que o motivo por trás, mas que ele não tem a permissão de contar nunca para ninguém. Talvez não seja nada, talvez seja, enfim, mas é curioso que esse horário é sempre inserido ali como que não quer nada. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de análise. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, principalmente compartilhar esse vídeo com os amigos. Esses vídeos dão trabalho e é sempre muito bom saber que eles estão chegando em mais pessoas. E é isso que vai me motivar a continuar fazendo essa série aqui. Tá? Não se esqueçam de também dar uma olhada no clube de membros, se vocês quiserem ajudar mais ainda. Até o próximo vídeo e tchau!